Sabe onde eu parei? Um minuto. Ai, Pronto, ai. pronto. Agora a gente está gravando. Pode se apresentar. Então, tá bom. Pessoal, boa noite mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para a gente já ir estreitando os vínculos, né? Eu já trabalho há bastante tempo com gestão universitária, avaliação, monitoramento e educação superior, toda essa parte de ENAD, CPC, IGC, enfim. A minha formação, a minha formação inicial é na área de administração, então eu sou bacharelado em administração. Depois eu fiz um MBA em gestão empresarial e um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, nessa área que nós vamos conversar, que é em métodos de gestão de avaliação. Então, também tenho uma experiência bastante grande como docente em cursos de graduação e de pós-graduação. Já atuei como coordenador de curso, já fui membro de comitê gestor de planejamento de avaliação institucional, já participei da CPA também, do NDE, do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos. Tenho uma empresa também de consultoria, onde eu atuo como perito em gestão de indicadores da qualidade da educação superior e uso de inteligência de dados na gestão estratégica das instituições, que é o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Então, isso envolve todo o processo e todos os componentes de avaliação, de diagnóstico de curso, diagnóstico de instituições. Nós vamos falar um pouquinho de ferramentas de BI e de gestão estratégica de indicadores. Então, nós vamos ter um bate-papo aqui, que deve durar aí entre 1 hora e meia, mais ou menos, 1 hora e 15. A qualquer momento, fiquem muito à vontade para fazerem perguntas, não é um monólogo de forma alguma, eu gosto muito de interagir, de interação. O ruim é que quando eu compartilho a minha tela aqui, eu acabo não vendo mais vocês, então eu conto aí com a ajuda da professora Gláucia, caso venha alguma pergunta no chat, ou que alguém que queira abrir o microfone também e conversar com a gente. Já tem alguém que levantou a mão aqui, ó. Doroteia. Pois não. Pode falar, Doroteia. Pode falar. Abra o seu microfone e o seu coração. Ih, acho que ela não quer falar, não. Bom, quando quiserem, não precisa levantar a mão para entrar na fila, é só abrir o microfone e conversar com a gente, né? Eu já peço antecipadamente desculpas por conta dessa voz um pouco fanha, né? Eu tô com não é uma gripe, é um resfriado e me atacou a sinusite hoje, eu tô bem ruim, assim, de fala, né? Vocês vão me ver tomando muita água aqui durante esse processo todo, então, por favor, me desculpem desde já por isso. Eu vou compartilhar com vocês, então, uma apresentação que eu preparei, que é algo bem sucinto, né? Algo bem simples, só para a gente ter um itinerário, e aí como vai ficar gravado para que vocês depois possam acompanhar e se tiverem aí algumas dúvidas para a gente ir facilitar o nosso entendimento. Isso. É que tem alguns alunos que não vão poder participar, mas eles vão querer ver a aula depois, professor. Tá, Aí, não tem problema, deixa gravado aí e a gente depois compartilha com eles. Só confirma para mim que se já está aparecendo em tela cheia aí para vocês. para mim tá. Sim, para mim Tá? também. Tá. Então tá bom. Então vamos lá. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre indicadores de qualidade da educação superior e uso de inteligência de dados na gestão estratégica das instituições de ensino superior. Algo que hoje ainda é um pouco incipiente em algumas instituições. Muitas ainda utilizam planilhas de Excel, algumas sequer utilizam os resultados das avaliações externas para qualquer tipo de tomada de decisão. É um campo de trabalho bastante novo, do qual eu tive a oportunidade, né, de fazer esse mestrado aí na Universidade Federal de Santa Catarina, e onde nós pudemos estudar toda essa parte de análise de microdados do INEP, modelos matemáticos, modelos estatísticos, que ajudam de uma certa forma nessa gestão, né?
E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos desafios que as instituições de ensino superior têm em converter os resultados do CPC, né, do Conceito Preliminar de Curso, em informações úteis para a tomada de decisões estratégicas. Então vamos começar pelo começo, né? Como diria o poeta. A gente precisa entender de onde veio essa questão de avaliação do ensino superior. Tudo começa a ganhar corpo lá em 2004 com a publicação da Lei 10.861, que é a Lei dos Sinais. E essa Lei dos Sinais, de uma forma bastante resumida, é uma lei muito grande, ela traz alguns componentes de avaliação. E esses componentes de avaliação, eles buscam um tripé avaliativo. Então, ele busca avaliar as instituições de ensino superior, busca avaliar os cursos e busca avaliar o desempenho do estudante. Então, lá na avaliação que ela faz da instituição de ensino superior, ela tem lá todas aquelas avaliações in loco, né? Quando vai fazer uma autorização de funcionamento de uma instituição, quando vai fazer um credenciamento, enfim, toda aquela parte inicial, quando a instituição vai começar a operar ou vai passar por algum tipo de mudança. A avaliação de curso é aquela visita também em loco dos avaliadores, que vão olhar se aquele novo curso que está sendo pleiteado pela instituição, ele tem todas as suas características, ele pode ser ofertado, se a instituição tem condições de ofertar, e o desempenho dos estudantes ele é avaliado basicamente pelo ENAD. Então, dentro dos instrumentos que nós temos, que foram definidos pela Lei dos Sinais, tem alguns instrumentos que são complementares, que é a autoavaliação, a avaliação externa, o ENAD e a avaliação dos cursos de graduação. Todos esses instrumentos, eles só servem de subsídio para gerar informações. E essas informações, elas vêm no Censo da Educação Superior, no cadastro das IES e dos estudantes, no CPC e no IGC. Então, essas aqui, basicamente, são as fontes e os instrumentos que foram criados aí pela Lei dos Sinais. Por isso, né, obviamente, as instituições, elas passam por todas essas avaliações, trilham todos esses caminhos para conseguir aquele famoso selo de avaliado com nota 5 pelo MEC, INEP, ou 5 estrelas, ou como gostarem, né? Tem gente que coloca 5 estrelas, tem gente que coloca 5 diplominhas, enfim. Mas o que importa é a instituição conseguir o conceito 5. E é possível. É difícil conseguir? Às vezes sim, depende da instituição, depende do curso, depende da localidade, mas é possível sim conseguir essa nota 5 na aprovação, desde da avaliação externa, como no ENAD também isso é possível. Para a gente entrar um pouquinho mais nessa seara dos indicadores de qualidade da educação superior, hoje nós temos basicamente 4 indicadores, que são medidos, que são divulgados e que servem como instrumentos para a tomada de decisão das instituições. O primeiro é o conceito ENAD, né, que tem por objetivo avaliar os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes no ENAD, na prova, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E aqui é uma questão que ela é bem sensível, porque muitos estudantes acham que eles estão sendo avaliados quando fala em ENAD. Poxa, mas eu vou fazer uma prova, eu vou ser avaliado, eu vou ter uma nota. Não. O ENAD, ele avalia os cursos. O ENAD não é uma ferramenta de avaliação do estudante. É uma avaliação do curso. E às vezes só falando isso para o aluno, para o nosso estudante, a gente já consegue quebrar aquela barreira do estudante não querer fazer a prova, com medo de ter uma nota ruim, de estar sendo avaliado. Afinal de contas, ninguém gosta de ser avaliado, né? Então, já começa aí no discurso para o estudante que o ENAD avalia o curso e não o estudante. Depois nós temos o IDD, que é o que eu costumo brincar, que é o nosso ilustre desconhecido, né?
O IDD é o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. E o IDD, sim, ele tem como objetivo mensurar, né, ou medir o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluídos. Ou seja, dentro da metodologia dos sinais, né, do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o IDD ele tem uma conotação mais importante do que o ENAD, porque o ENAD ele é uma prova que vai medir o desempenho dos estudantes, e o IDD não. O IDD ele é o indicador que mostra quanto que aquele aluno se desenvolveu no seu curso. É o indicador que mostra o valor agregado pelo curso, à vida, à carreira, ao desenvolvimento daquele estudante. Tanto é que o IDD ele tem um peso na formação do CPC maior do que o ENAD, do que o conceito ENAD, né? O ENAD vale 20% no CPC e o IDD vale 35%. Então, quando a instituição diz lá, olha, eu tive conceito 5 no ENAD, tudo bem, os seus estudantes tiveram um desempenho interessante na prova, mas o que isso agregou de conhecimento para os seus estudantes? É óbvio que aquela instituição de ensino superior que tem alunos que os ingressantes são muito bons, a chance dele ter um desempenho muito bom na prova do ENAD também é muito grande, mesmo que a instituição não faça nada por esse aluno. Agora, aquela instituição que recebe um estudante que tem uma determinada deficiência, ou um estudante que não é, vamos dizer assim, aquele estudante nota 800 no Enem, e ela consegue devolver para a sociedade um estudante que se desenvolveu, um estudante que teve um crescimento, né, ou já um formado, aí, ou um formando, que teve um crescimento pessoal, um crescimento profissional significativo, essa instituição, ela teve um resultado melhor do que aquela que simplesmente recebeu um aluno bom e entregou um aluno bom. Então, a gente pode pensar que tem instituição que recebe um aluno que não é muito bom e, às vezes, entrega para a sociedade um aluno excelente. Então, o IDD, só ele daria uma noite inteira de conversa aqui para a gente discutir como é que funciona esse indicador, o que a gente pode fazer para melhorar esse indicador e como e por que as instituições não usam este indicador como ferramenta de marketing, né? Mas vamos seguir, senão a gente não acaba hoje. Depois nós temos o CPC, né, que o CPC também tem por objetivo avaliar os cursos de graduação por meio do conceito ENAD, mais o IDD, mais os insumos referentes às condições de oferta. Quais são esses insumos? Corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos do curso. Então, o CPC ele é composto aí de vários pequenos indicadores, 8, na verdade, né? O CPC é composto aí de 8 elementos, nós vamos ver eles daqui a pouquinho. E, por fim, nós temos lá o Índice Geral de Cursos, que o objetivo é avaliar a instituição de educação superior, que seria pela média dos CPCs, mais os conceitos aí do estrito sensu para aqueles que têm estrito sensu. Ou seja, nenhum dos indicadores de qualidade da educação superior, ele tem por objetivo avaliar o aluno. Não é este o objetivo do INEP, não é este o objetivo da Lei dos Sinais. O máximo que a gente consegue é mostrar qual foi o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes, que é o IDD. O restante é para avaliar curso e é para avaliar a instituição de ensino superior. Tá? Então, isso já tem que tirar da cabeça do aluno. Toda esse conjunto de indicadores, cada um deles tem o seu objetivo específico. E vamos molhar a garganta que já secou. E para que serve essas avaliações, esses indicadores, né? Qual o objetivo geral disso? Então, segundo o INEP, os resultados das avaliações, elas possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e das instituições de educação superior no país. Isso é o que diz
lá na lei dos sinais, isso é o que diz o INEP. Mas cá entre nós, né, estamos entre amigos, entre professores, esse vídeo não vai ser compartilhado com ninguém lá do INEP. Para que realmente serve essas avaliações do ensino superior e para que de verdade, assim, qual é o nosso sentimento agora, enquanto instituição? Para que realmente serve isso? Tem dois objetivos básicos. O primeiro é criar um ranking das melhores classificadas e o segundo, para gerar sanções legais àquelas instituições que não atingem os padrões mínimos estabelecidos. Então, aqui nesse ponto, nós temos uma dupla visão a respeito dos indicadores. Existe uma dicotomia entre isso. Existe a visão do que é trazida pela lei dos sinais, que é uma visão um pouco mais pedagógica, vamos dizer assim, uma visão um pouco mais voltada para a melhoria da qualidade das instituições e dos cursos, e existe a visão do mercado. Então, essa visão do mercado é a visão mercadológica de marketing, que busca, sim, esses resultados como ferramentas de marketing. E no meio dessa confusão toda ficam as instituições de ensino superior, que muitas vezes não sabem exatamente o que fazer com estes resultados. Porque o INEP está dizendo ali, ó, o resultado da avaliação, ele possibilita traçar um panorama, mas isso para mim não diz muita coisa. Para minha instituição, a única coisa que eu sei é que o meu CPC está baixo e que o meu ENAD está baixo. E que se continuar baixo, eu posso sim ter bloqueio de entrada de novos alunos e posso até, em alguns casos extremos, ter o meu curso fechado. Então, a gente precisa entender o que fazer com esses resultados para que a instituição consiga fazer a gestão desses resultados. Então, dentro de um processo avaliativo, o que a gente precisa ter clareza dentro desse processo avaliativo, que é o seguinte, ó, nós temos alguns atores, vamos dizer assim, dentro desse processo de avaliação. Nós temos um ator que se chama avaliação institucional. E aí temos a avaliação institucional interna, que é aquela feita na própria instituição, e a externa, que é feita pelos avaliadores que vêm do INEP, aqueles avaliadores ad hoc que são direcionados para fazer essas avaliações. E esta avaliação institucional, ela vai olhar, basicamente, a missão e o PDI da instituição, para ver se isso está de acordo com aquilo que está sendo pregado, que aquilo está de acordo com o que a instituição se propõe, política de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, pelo menos ensino e extensão, todas as instituições elas devem ter, pós-graduação já é outra história, pesquisa também, a responsabilidade social que aquela instituição de ensino superior tem naquele contexto onde ela está inserida, como que essa instituição se comunica com a sociedade, quais são as políticas de pessoal dessa instituição, a organização de gestão dessa instituição, se ela tem dentro do seu corpo diretivo pessoas qualificadas, se o coordenador de curso ele é uma pessoa qualificada para isso, se possuem membros do NDE, se o NDE atua de forma efetiva ou se é simplesmente pro forma, a CPA, a mesma coisa, né? A infraestrutura física para verificar se aquela instituição tem condições de receber aquele quantitativo de alunos, toda a etapa de planejamento de avaliação, como que vai ser feita a avaliação, como que o aluno vai ser avaliado durante o curso dele, qual é a política de atendimento aos estudantes que aquela instituição ela apresenta e se ela tem sustentabilidade financeira. Então, basicamente, dentro desse curso que vocês têm aí com a professora Gláucia, vocês vão aprender, vocês estão olhando para toda essa parte de avaliação institucional interna e externa. Ela já deve ter conversado bastante com vocês a respeito de cada um desses pontos, e esses daqui são os principais. Existem outros pontos aí que são um pouco mais específicos, né? Mas esses são os pontos principais. Quando a gente trata da avaliação de curso, muda um pouquinho de figura.
Então, a avaliação do curso, ele vai buscar entender como é que está a organização didático-pedagógica do curso, vai atrás do PPC, busca entender qual é o perfil do corpo docente que está trabalhando nesse curso e também as instalações físicas que este curso apresenta, né, para poder atender ou não os alunos. E por fim, nós temos ali a avaliação dos estudantes, que na noite de hoje, nesse nosso bate-papo, esse vai ser o nosso foco, principalmente o tal do ENAD, né? O nosso Exame Nacional de Aprendizagem. E lógico, com o objetivo sempre da gente buscar uma melhoria no resultado do CPC. Por quê? Porque o ENAD, como eu já tinha dito para vocês, ele representa 20% do CPC. E o que traz para a instituição algum tipo de sanção legal não é o ENAD. O ENAD hoje ele se tornou uma grande ferramenta de marketing. Então, aquelas instituições que têm um resultado muito bom no ENAD, elas divulgam. Aquelas que não têm um resultado muito bom, não divulgam e está tudo certo, está tudo bem. Agora, o CPC não. O CPC, ele é pouco divulgado, ele não tem aquele glamour, vamos dizer assim, do ENAD, mas se a instituição tiver um conceito abaixo do mínimo, abaixo de 3, né, que é o mínimo definido pelo INEP, a instituição pode sim sofrer algum tipo de sanção legal. E o ENAD, como se trata de 20%, nós vamos entender aqui hoje como que a gente pode ter um resultado de CPC adequado, um resultado de CPC no mínimo 3, sem precisar se preocupar absolutamente nada com o ENAD. Sem aquele estresse de que, ai meu Deus do céu, está chegando o ENAD, será que meus alunos vão bem, será que eles vão mal? A gente precisa acabar com isso, acabar com esse terror que acontece dentro das instituições, de dizer que o ENAD é um bicho de 7 cabeças. Não, o ENAD ele é o final de um ciclo. E esse ciclo, ele se inicia na instituição lá quando o aluno entra, quando o aluno está ingressando na sua instituição. E, óbvio, o resultado disso ele vai mostrar no ENAD, né? Então, basicamente, o ENAD ele é uma avaliação somativa. Ele vai buscar avaliar todo o conhecimento que o aluno aprendeu, né, apreendeu durante o curso dele. Mas, como ele só representa 20% do CPC, e a gente sabe, né, o brasileiro é um bicho que sabe fazer conta melhor do que ninguém, o que a gente descobriu? E aí é o que eu compartilho com vocês agora. Então vamos olhar ali, ó, todas as dimensões que existem no CPC. Nós temos a dimensão do corpo docente. E essa dimensão do corpo docente, ela está 100% na mão da instituição. Então, a instituição decide qual nota ela quer tirar no corpo docente. O que vai depender isso daqui? Vai depender única e exclusivamente de investimento. Contratação de mestres, contratação de doutores, pessoal com regime de trabalho parcial ou integral. Então, isso aqui está 100% na mão da instituição. A instituição decide que nota ela quer tirar. E aqui vocês notem que só o corpo docente representa 30% da nossa nota final. Ou seja, estes 30% estão na mão da instituição. O resultado dessa percepção discente sobre o processo formativo, que representa 15% da nota total, eu costumo dizer que a instituição ela consegue, com um bom trabalho de base, garantir 60% dessa nota. 60% na organização didático-pedagógica, a infraestrutura e instalação física também só depende de investimento, e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional, que são basicamente os programas de estágio, os programas de intercâmbio, a instituição pode sim conseguir mobilizar os seus alunos para isso. E não precisa ser perfeito, tá? A instituição tem que conseguir 60% desta nota. Não precisa tirar nota 5 em tudo, tirando nota 4 em tudo tá bom. Por quê?
Qual é o significado, professor, dessas contas todas? É simples. Se eu garantir 100% destes 30% aqui do corpo docente, e se eu conseguir garantir 60% destes outros 15%, eu chego numa nota final de 1,95. E 1,95, para quem acompanha esse mundo do ENAD, sabe que a gente consegue um CPC 3. Ou seja, o meu aluno pode tirar 0 no ENAD. O meu aluno não precisa nem fazer o ENAD. Ele pode chegar lá e só assinar a prova e devolver. Se eu fizer um bom trabalho, se eu tiver um bom planejamento, se eu tiver uma boa estrutura interna na minha instituição, o conceito 3 já está garantido. Óbvio que a gente sempre quer mais, ninguém vai deixar o ENAD para trás, ninguém vai esquecer simplesmente do ENAD, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: não precisa ter aquele terrorismo com o ENAD. A instituição tem que se preparar, mas ela tem que se garantir. Eu prefiro garantir o meu time do que depender de outros jogando no meu time, né? Então, aqui alguns exemplos para vocês disso que eu estou falando, tá? Olha lá, ano 2015, curso de Psicologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Esses dados todos aqui saíram do INEP, né? Dos microdados do INEP. Olhem a nota dos concluintes no ENAD. Tiraram 0. 0. Ou seja, esses 86 alunos que que participaram dessa prova, simplesmente chegaram lá, assinaram o gabarito e devolveram. Né? Aqui é um exemplo clássico de aluno que foi lá e boicotou a prova. Só que olha o que aconteceu. O corpo docente era muito bom, corpo docente com notas extremamente altas. E aqui na percepção discente, e esta percepção discente, pessoal, não sei se todos têm esse conhecimento, né? Mas esta parte aqui que está em rosa, aqui no nosso painelzinho, aqui na nossa tela, isso daqui sai do questionário do aluno. Vejam que mesmo que o aluno boicotou a prova, quando ele foi responder o questionário, a instituição pontuou, né? Porque alguns alunos, ou a maioria deles, resolveu responder o questionário, às vezes na tentativa de atrapalhar a vida da instituição, coloca tudo resposta na letra A, mas às vezes a letra A é a correta. Enfim, e essa aqui do corpo docente, só para a gente complementar, então, essa informação ela sai do censo da educação superior. Esta informação aqui, ela vem do questionário do estudante, e esta informação aqui, ela vem do ENAD, né? A nota dos concluintes da prova e o IDD, que é calculado, aí é um cálculo estatístico bem complexo, mas que é feito com base na nota dos concluintes. E nesse caso aqui, mesmo os concluintes tendo tirado 0 no ENAD, demonstrou que o curso agregou para eles, sim, algum conhecimento desde quando eles entraram, ou seja, não eram alunos tão bons quando entraram. Mesmo tirando 0 no ENAD, eles tiveram ainda algum valor agregado pelo curso. Essa instituição, ela fechou a nota, o CPC contínuo dela foi 2,40, a faixa do CPC, faixa 3. Então, mais um exemplo aqui para vocês, ó. Esses daqui foram um pouco mais sacanas, vamos dizer assim, né? Foram lá e zeraram o ENAD e zeraram o questionário do aluno. Fizeram questão aí, 74 participantes inscritos, os 74 fizeram questão de participar da prova, zeraram a prova, zeraram o questionário do estudante, e ainda assim, como a instituição teve um corpo docente muito bem formado e ela teve um IDD também razoavelmente alto, ela conseguiu um CPC contínuo de 2,18. Ficou na faixa 3. Esse aqui é do ano 2016, curso de fisioterapia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? E um último exemplo aqui, só para a gente não, né? Poderíamos ficar a noite toda dando exemplos de instituições que tiveram notas ruins e tiveram CPC bom. Então, essa última aqui, o curso de Pedagogia 2017, Universidade Estadual de Campinas, nota dos concluintes no ENAD extremamente baixa,
Neste caso aqui, o IDD também foi muito baixo, né? O IDD ele pode ser até negativo em alguns casos, mas no questionário do estudante, que é a percepção discente, eles tiveram uma nota razoável e o corpo docente estava muito bom. Essa daqui fechou o CPC contínuo 2,14 e a faixa do CPC ficou ali na casa do conceito 3. Ou seja, a partir de hoje, entendam que o ENAD não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue domar essa fera, sem problema nenhum. Então, esses exemplos anteriores, eles mostram que o ENAD, né, ou o desempenho dos concluintes na avaliação de larga escala, ele pouco ou nada influencia na nota final do curso. Oi? O Gustavo levantou a mão. Pode perguntar, Gustavo. Pode falar, Gustavo. Assim, na maioria desses exemplos que ele deu aí, foram universidades estaduais e federais, né? Mas vamos supor uma IES particular, sofrendo um boicote desse aí, ela enfrenta algum tipo de penalidade por uma nota baixa? Sim, sim. O critério é o mesmo, tá? Isso, aliás, é uma grande crítica que existe nos sinais, que o critério é o mesmo, tanto para as IES públicas ou privadas. Então, se os teus alunos ou então, se você não tiver uma... Tinha travado. Deu uma travada? Voltou, não? Agora voltou. Então tá. Às vezes acontece. Então, se você tiver um corpo docente bem formado, você consegue superar essa nota 0 no ENAD de uma maneira bem tranquila. E a instituição privada, ela ainda tem uma característica que no início nos parece algo ruim, mas que no momento da avaliação é bom. Os nossos alunos, e aí eu digo nossos porque eu também sou oriundo de uma instituição privada, né? Eu não trabalho, nunca trabalhei em instituição pública, eu sempre estudei em instituição pública. Primeira vez que eu botei o pé numa instituição privada foi para dar aula. Mas os nossos alunos, eles não têm, assim, uma formação, uma qualidade de formação muito grande. Eles chegam na universidade, chegam na faculdade com várias deficiências. Então, normalmente, o IDD das instituições privadas, ele é maior do que o IDD das instituições públicas. Ou seja, a instituição privada, ela consegue agregar aos seus alunos um grau de conhecimento maior do que a pública, tá? Então, Gustavo, se tu for boicotado, tu pode sim sofrer penalidades, tá? Então, tu precisa aí cuidar aí da parte que tu pode controlar, que é o corpo docente, que é a parte de infraestrutura, toda essa parte mais básica, tá? Então, onde que deve estar o foco da atenção, né, dos gestores? O nosso foco de atenção, ele deve estar basicamente onde? Primeiro, no IDD, que tem aí um peso significativo, 35%, né? E aqui eu trago alguns exemplos, né? São N atitudes, são N trabalhos que a gente pode fazer dentro da instituição para melhorar o IDD. O primeiro deles, que é algo simples e que as instituições normalmente elas ignoram, vamos dizer assim, é entender qual é a capacidade de aprendizado de cada aluno. E isso a gente consegue pelas notas do Enem. Poxa, professor, mas como é que eu faço isso, cara? O meu aluno, ele foi horrível no Enem. Ele teve uma nota muito ruim. Pensa num cara que, olha, ele nem entrou no SISU porque ele não tinha chance. E daí ele acabou parando aqui na minha instituição. A resposta que eu sempre dou para os gestores é o seguinte: que bom. Que bom que esse aluno parou na sua instituição. Porque você vai ter condições de agregar muito conhecimento a esse aluno. E aí é importante a gente entender a nota desse aluno no Enem, porque se ele teve um desempenho muito bom, por exemplo, na área de linguagens, tu não precisa te preocupar em fazer reforço de língua portuguesa. Agora, se ele teve um desempenho muito ruim
na área de exatas, né, na matemática, tu precisa ter um reforço de matemática para esses alunos. Ah, mas eu vou fazer isso para todos os alunos? Não sei. Ah, o ideal seria que sim, mas às vezes falta recurso na instituição, principalmente na privada, e aí a gente precisa focar naqueles alunos, naquela turma que a gente sabe que dali a 3 anos, 4 anos, vai fazer ENAD. Então, quando a turma entra na tua instituição, tu já tem que mapear, olha, esta é a minha turma ENAD. Se essa é a minha turma ENAD, é com esse pessoal aqui que eu vou trabalhar. Então, é esse pessoal que eu vou alavancar o IDD, é esse pessoal que eu vou martelar na cabeça deles sobre a importância deles participarem da prova, é para esse pessoal que eu vou dizer que o ENAD é uma avaliação do curso e não do estudante. Posso fazer isso para todos os alunos? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Isso daí, quanto mais a informação for disseminada. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, como o recurso é limitado, e na limitação do recurso, a gente trata aquilo que é mais sensível, né? Então, entender a capacidade de aprendizagem de cada aluno é fundamental. Imagina se o aluno entrou, por exemplo, num curso de, sei lá, fisioterapia, farmácia, ou alguma coisa desse tipo, e ele teve uma nota muito ruim no Enem, lá na área de... na área das biológicas, por exemplo. É quase esse teu aluno, quando for fazer a prova do ENAD, ele vai se dar muito mal. Então, você precisa fazer um trabalho de recuperação dessa base, desse aluno, e aí isso é personalizado, curso a curso. Dá trabalho? Bastante. Dá muito trabalho a gente fazer isso. Mas se não desse trabalho também, acho que não precisaria nem da gente, né? Acho que qualquer um poderia fazer. Dá trabalho, mas dá resultado. Outra dica para a gente melhorar o IDD é tentar entender como que o mercado de trabalho vê a capacidade de aplicação do conhecimento adquirido. Como é que o mercado de trabalho está recebendo o teu aluno? Tu está conseguindo vaga de estágio para ele? Tu está conseguindo intercâmbio para esse teu aluno? O mercado absorve bem? Porque assim, ó, o aluno, se ele está somente na faculdade ou na universidade, ele tem um determinado grau de aprendizagem. Se ele, junto com a faculdade, junto com o curso dele, ele fizer um estágio na área em que ele está trabalhando, a capacidade de aprendizagem dele sobe consideravelmente, ou seja, ele aprende na prática aquilo que ele está vendo na teoria. E não tem melhor jeito de ensinar o aluno do que colocar ele para trabalhar na prática. Então, os programas de estágio, os programas de extensão, às vezes algum projeto de intervenção que vocês façam junto com os alunos, algo bem prático, ajuda demais o aluno a desenvolver essa aptidão e aumenta a capacidade de aprendizado deles. Outra forma aqui que a gente tem de alavancar o IDD é trabalhar, né, nas melhorias dos cursos e das instituições a partir da expectativa do mercado sobre os profissionais, tornar essa aprendizagem mais prática e significativa. Mas fora do papel isso, tá? Não é escrevendo artigo científico, não é fazendo banners e cartazes e fazendo aquele discurso bonito que o pessoal do MEC quer ouvir. Não, é realmente na prática. É se aproximar do mercado de trabalho, é entender o que o mercado está precisando e formar o aluno para aquilo que o mercado quer. Com isso, a gente consegue que o mercado absorva o nosso aluno muito cedo e isso faz com que o aluno aprenda mais. O aluno aprendendo mais, obviamente, ele vai ter um resultado melhor quando ele for fazer a prova dele do ENAD. Ou seja, o valor agregado na formação desse aluno vai ser muito alto. E mesmo que ele tire uma nota ruim no ENAD, o IDD vai lá em cima. Né? Então, são alguns caminhos aqui para o IDD. A questão da organização didático-pedagógica, infraestrutura e as oportunidades de aprendizagem dos alunos, algumas dicas, né, que a gente pode seguir. Desculpa, pessoal, a garganta está secando o tempo todo. Seria ouvir as demandas dos estudantes sobre as condições
que estão sendo oferecidas a ele. Como é que a gente ouve o nosso aluno? Através da avaliação interna, através dos ciclos da CPA. Então, a CPA ela não pode ser algo pro forma. A gente precisa pegar o resultado do questionário do estudante, do último ciclo avaliativo do INEP, trabalhar o resultado desse questionário para que a nossa CPA entenda onde que os nossos alunos estão nos demandando algum tipo de atitude para que a gente possa dar uma devolutiva para esses alunos. E aí, quando eles chegarem lá no próximo questionário que eles forem responder, tudo vai estar mais tranquilo, tudo vai estar mais fácil. Então, se parar com aquele negócio de perguntar, a biblioteca está boa, a cantina está legal, como é que está o estacionamento, e realmente buscar a fundo quais são as demandas desses alunos, o que eles estão achando dessas condições. E, de uma forma bastante significativa, utilizar o resultado destas avaliações internas para direcionar os esforços de melhoria. De novo, o recurso ele é finito. A instituição não tem todo o recurso humano, material ou financeiro que ela quer ou que ela deseja. Nada mais justo do que a gente direcionar os esforços com base em alguma pesquisa, em algum resultado. E o resultado da CPA é muito rico em informações, desde que bem trabalhada. Outras sugestões seriam estimular canais de comunicação entre os estudantes e os gestores e aprimorar os canais que já devem existir da instituição com os seus estudantes. Ouvir os estudantes, basicamente é isso, o estudante ele quer ser ouvido. Na questão da nota de mestres, doutores e regime de trabalho, algumas dicas aqui que eu compartilho já com vocês conhecer a média nacional daquele curso necessário para a obtenção de cada conceito. Então, vamos lá, no meu curso de contabilidade, de ciências contábeis, qual é a nota média de mestres, doutores e regime de trabalho? Porque a nota da minha instituição, ela vai ser reflexo da média nacional. Se eu tenho uma média muito inferior à média nacional, a minha nota vai ser ruim. E eu preciso de uma nota boa aqui no corpo docente, porque é a única parte que eu posso controlar, que depende só de investimento. Às vezes, para eu ter uma nota máxima no número de mestres, doutores ou regime de trabalho, eu não preciso ter 100% do meu corpo docente dentro daquela característica. Às vezes, 85% já basta. Então, de novo, otimiza o recurso naquilo que é necessário. Só que para isso é necessário conhecer também a média nacional do curso, Conhecendo essa média, realizar um estudo sobre as evoluções percentuais dessa média a cada ciclo avaliativo. Essas médias vêm aumentando ou vêm diminuindo? Com base nesse estudo, alinhar a contratação ou a alocação de aulas de acordo com os ciclos avaliativos. Então, se vocês têm mestres e se vocês têm doutores que podem atuar em vários cursos, em várias frentes de trabalho, por que naquele semestre que tem a avaliação, por exemplo, da área 1, vocês não direcionam esses mestres e doutores para dar aula naqueles cursos da área 1? Porque aí eles vão ser informados no censo, lá naquela área 1, e vão pontuar para a tua instituição. Não adianta nada, você tem mestre e doutor, precisa estudar a alocação de aulas e colocar aqueles professores que pontuam mais naquele curso que está sendo avaliado. Certo? E por último, e não menos importante, isso aqui vale muito para os coordenadores de cursos, acompanhar a inserção dos dados no censo anual do INEP, que é o Censo da Educação Superior. Eu já vi muita instituição ter um corpo docente perfeito, só que na hora de informar, por um motivo ou por outro, comete algum equívoco, erra na hora de fazer essa informação e acaba tendo a sua nota prejudicada,
Por quê? Simplesmente porque errou na hora de preencher o formulário do censo. Parece uma besteira, mas não é. Então aqui, ó, a parte do IDD, no meu ponto de vista, e eu sempre defendo, que é um trabalho diretamente ligado ao núcleo docente estruturante do curso, ao NDE, é prerrogativa do NDE acompanhar toda essa questão do mercado de trabalho, pelo menos assim eu vejo. A toda a parte de infraestrutura, organização didático-pedagógica, que é o questionário do estudante, eu imagino que isso fique a cargo da CPA, né? E a questão do corpo docente fica com os coordenadores, com os diretores, com os reitores, enfim, com os gestores da instituição. São as pessoas que podem tomar decisões a respeito da contratação ou da alocação de aulas daquele corpo docente adequado para aquele ciclo avaliativo. Mas nisso tudo, e o ENAD? Dá para a gente tentar fazer pelo menos alguma coisa para garantir um conceito mínimo que seja? Tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões, porque o ENAD ele tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Enfim, aqui são algumas sugestões, depois dei um print ou voltem aqui na gravação para ver, não vou ficar lendo tudo isso, então a gente vai demorar a noite toda aqui para ler tudo isso, né? Só que tem duas delas aqui que eu gostaria de reforçar com vocês, tá? O primeiro é essa daqui, ó, que é logo a de cara, já a primeira. Precisa se localizar se os conteúdos cobrados no ENAD estão presentes nos planos de ensino das disciplinas. Com isso, a gente garante que o estudante tenha contato prévio com esses conteúdos. Porque se a gente está ensinando uma coisa e o INEP está avaliando outra, tem alguma coisa errada aí. Ou o nosso PPC está desatualizado, ou a ementa daquela disciplina está desatualizada, ou o professor está simplesmente ignorando a ementa e está ensinando aquilo que ele quer. Enfim, é preciso que a gente garanta que os conteúdos que são cobrados estejam nos planos de ensino. Por isso que eu coloco no plano de ensino. Porque o plano de ensino é algo que, pelo menos nas instituições por onde eu passei, o professor cria e o coordenador aprova. Então, o coordenador ele precisa garantir que estes conteúdos estejam ali, tá? E uma outra que eu gosto muito de chamar a atenção é nessa questão aqui, ó, que é na identificação, né, que é identificar o raciocínio do erro dos estudantes nas questões objetivas. Isso é possível pela análise dos distratores escolhidos na prova, para identificar a origem e a tipologia do erro. Mais do que saber onde e quantos alunos acertaram, para a gestão do curso é importante saber onde e como erraram. Então, se a gente vai fazer um simulado, né? Um simulado é uma avaliação que tenta, em algum grau de significância, imitar o ENAD. A gente vai lá e faz um simulado. Beleza. A nota média dos meus alunos foi 5. Isso diz algumas coisas para a gente. Só que entender questão por questão, onde que esses alunos erraram e por que eles erraram, ele traz informações muito mais ricas para a instituição. Para a gestão, é uma mina de ouro isso daí. Porque a gente pode identificar que esse erro, ele é um erro provocado por uma certa deficiência de aprendizagem do aluno. Pode ser identificar que esse é por uma deficiência no processo de ensino do professor. Então, a gente consegue corrigir rotas durante o curso. Outra coisa, simulado é algo que se faz com as turmas que vão fazer o ENAD desde a primeira fase. Então, esse negócio de fazer simulado do ENAD, faltando 6 meses para chegar o dia da prova, isso aí não tem resultado nenhum, tá? Não adianta. Simulado se faz no início do semestre
e se faz todos os semestres, porque aí o NDE e o coordenador têm tempo para avaliar o resultado daquele simulado e tentar alguma correção de rota ao longo do semestre seguinte. Senão, é só mais uma prova que o aluno vai fazer, nós só vamos estar enchendo o saco dele com mais uma prova que ele vai fazer, que às vezes a gente precisa negociar com ele e dar nota, né, no simulado, coisa que é totalmente absurda. Simulado é uma avaliação diagnóstica e uma avaliação diagnóstica não vale nota. A avaliação diagnóstica ela vale para correção de rota. Então, simulado 6 meses antes do ENAD, uma semana antes do ENAD, vão fazer aulão de ENAD no sábado. Gente, esquece, isso não resolve nada, tá? Só vai estressar mais ainda o aluno de vocês. Então, ficam aí algumas dicas, né? Tudo isso pode ser tratado pelo NDE, pelos gestores e, muito importante, os professores, tá? O colegiado do curso, ele precisa ser envolvido nisso. Os professores precisam entender isso daqui. Mas como é que a gente coloca tudo isso em prática, professor? Falar é fácil, né? É mó moleza. Tu chega aqui, fala tudo isso, e como é que a gente coloca em prática? Aí vem a proposta, né, que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que foi aprovada e que hoje faz parte do projeto que eu desenvolvo já em algumas instituições aí pelo Brasil afora e que tem dado um resultado excelente, tá? A IES tem saído de CPC2 ido para 4, assim, de um ciclo avaliativo no outro. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Vamos manter a calma e seguir o fluxo. Não é nada desesperador, ninguém precisa sair correndo, batendo cabeça para conseguir fazer com que o aluno tenha um desempenho muito bom no ENAD. O que a gente precisa fazer é o seguinte, tem que seguir um fluxo. Então, esse fluxo, ele segue o ciclo avaliativo do INEP. A ideia desse modelo ou dessa metodologia é que a gente parte, primeiro, de uma definição estratégica, né? E quando a gente fala em estratégica, nós estamos falando da alta gestão da instituição. Então, os gestores da instituição precisam definir o que eles querem, qual é o conceito que eles esperam para aquele curso, quem são os responsáveis por implantar e por acompanhar essas ações e qual é a equipe que vai estar dedicada a isso. Precisa ter gente trabalhando. Se não tiver gente trabalhando, é óbvio que por osmose as coisas não vão acontecer. Depois disso, a gente parte para uma coleta, modelagem e apresentação dos microdados do INEP. Então, a gente busca lá nos microdados como que está a situação da instituição e do curso. A partir dessa apresentação, a gente define as ações que serão adotadas para cada um dos componentes, e aí são ações específicas para cada um dos componentes, aplica e acompanha essas ações propostas, e isso às vezes pode acontecer em 1, 2, 3, 4, 5, 6 semestres. Então é um processo que ele pode demorar 1 ano, ele pode demorar 2 anos e no máximo 3 anos, né? Porque a cada 3 anos aquele curso vai ser avaliado. O ideal é que quando sai o resultado de um ciclo avaliativo, a gente já começa a trabalhar para o resultado do próximo ciclo avaliativo. Então, depois que aplicou e acompanhou essas ações, participa-se do ciclo avaliativo, né? O ENAD, o questionário do estudante e o censo. Tem o questionário do coordenador também, que não é tão importante, porque não vale nota, né? Infelizmente. A gente identifica os pontos fracos, cria propostas de melhoria, traz o feedback daquilo tudo que deu certo e que deu errado para todos os envolvidos e o ciclo se inicia. Então, ele é um trabalho, não é um trabalho que acontece do dia para a noite, é um trabalho que requer tempo, requer dedicação, requer muito estudo, requer uma equipe trabalhando a respeito disso tudo, e aqui está um pouco do que eu falei aí para vocês, né? Mas é possível, tá? É um trabalho que é possível de ser feito, é um trabalho que ele não é absurdamente caro, a instituição não precisa se preocupar, meu Deus, eu vou
gastar dinheiro com isso, a ideia não é essa, é vocês terem pessoas dentro da instituição de vocês que possam fazer as coisas acontecerem, e a partir dali criar esse fluxo de trabalho. Ele se incorpora na rotina, ele entra no dia a dia das instituições, e com isso, tudo aquilo que se torna rotina acaba sendo incorporado por toda a equipe. Tá? Então, só para exemplificar para vocês, né, partindo dessa premissa de que os sinais ele prega a melhoria da qualidade e o mercado cria ranking das melhores classificadas, uma sugestão é que se inicie com um diagnóstico para apoiar a tomada de decisão na gestão universitária. A partir do quê? A partir dos resultados do conceito preliminar de curso. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, né, um resultado de uma análise que eu fiz aqui, que é um dos resultados, e depois a gente pode abrir o painel de BI aqui que eu desenvolvi e fazer a análise de uma das instituições de vocês aí, sem problema nenhum, tá? Então, aqui eu só omiti o nome da instituição e o município, né? Só deixei ali que é uma instituição de Goiás, para vocês verem que a gente pode fazer essa análise de qualquer instituição do Brasil inteiro. Então, eu tenho ali nos meus painéis de BI todas as informações dos ciclos avaliativos de 2009 até 2019, de todas as instituições do Brasil inteiro. Então, cada um de vocês tem os microdados publicados, a gente consegue trabalhar. Então, aqui no CPC, né, quando a gente busca as informações, a gente sabe que o ENAD, ele é vamos dizer assim, ele é composto por componentes específicos e componentes de formação geral, que o componente específico ele tem um determinado peso e o componente de formação geral tem outro peso dentro dessa nota geral do ENAD. Então, nesse caso aqui, ó, essa linha de baixo em amarelinho mostra a média da instituição que está sendo analisada, e a de cima mostra a média nacional deste curso aqui, que é um curso, né, de uma área de avaliação, que é a área de farmácia. Então, notem que essa instituição ela está mais ou menos aqui 5, 6 pontos abaixo da média nacional. E o termômetrozinho aqui vai mostrando, né, onde que ela está abaixo e onde que ela está acima da média nacional. Essa aqui, infelizmente, não está acima em nada, né? Está bem complicada a situação dessa instituição. E aí, olhando aqui na parte do componente específico, ele ainda é dividido em questões objetivas e questões discursivas. A questão objetiva representa 85% da prova e a discursiva 15%. E cada uma das comparações aqui me permite entender onde que o meu aluno está melhor ou onde que o meu aluno está pior. Por exemplo, a questão discursiva 2 de conhecimento específico, os alunos dessa instituição foram melhores do que a média nacional, olha só. Foi uma média baixa, a média nacional foi extremamente baixa, essa questão aqui deveria ser bem difícil, só que os alunos foram melhor. Ou seja, eles conseguiram escrever muito bem a respeito da discursiva 2 e da discursiva 3, que ficou ali quase igual à média nacional. Já a discursiva 1 ficou bem abaixo, né? Isso puxou a média das questões discursivas para baixo, e as questões objetivas também ficaram 7 pontos e meio abaixo da média. E isso puxou, né, também aqui a nota do conhecimento específico para baixo. Nas questões discursivas, o que a gente consegue ver? Nas questões de formação geral, a média foi menor do que a nacional, eles tiveram, nas questões objetivas, tiveram desempenho melhor do que a média nacional, nas questões discursivas, bem abaixo, olha só. Então, a questão discursiva, a primeira questão discursiva foi 11, 12 pontos abaixo, e a segunda foi 7 pontos abaixo. E ainda aqui na questão discursiva de formação geral, ainda é dividido em conteúdo e língua portuguesa. Quando a gente olha a questão da língua portuguesa,
a gente vê que os alunos estão bem próximos aqui da média, tá vendo? É 50, eles tiraram 49, nessa questão 2 era 49, eles foram até melhor do que a média nacional. Só que o conteúdo, esses alunos não, eles sabem escrever, né? Então eles não têm problema de redação, eles não têm problema com a língua portuguesa, eles sabem escrever, eles só não dominam o conteúdo, ou seja, não sabem escrever sobre o conteúdo. Então isso aqui não é um problema do aluno, não é um problema de formação básica do aluno. Ele conhece língua portuguesa, ele só não aprendeu o conteúdo, simples assim. Uma coisa bem simples e direta, ou seja, aquele conteúdo que foi abordado na questão discursiva de formação geral, o meu aluno não domina, ele não sabe falar sobre aquilo. Então isso aqui a gente consegue tirar de informação. E aí quando a gente abre cada uma das questões, né, olhando a mesma prova, então nós temos ali todas as questões objetivas de conhecimentos específicos, cada uma delas. Mostrando que vai da questão 9 até a 35, né? São 27 questões, todas as provas têm o mesmo formato. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente consegue identificar, por exemplo, se era uma questão fácil, média, difícil, muito difícil ou muito fácil, existe um nível, né, que a gente consegue... existe uma taxonomia nessas questões, que a gente consegue classificar elas, e a gente consegue comparar o resultado da instituição com a média nacional. E aqui embaixo, em verde, o que o aluno da instituição teve um desempenho melhor do que a média nacional, e em vermelho, aquilo que o aluno teve um desempenho pior do que a média nacional. Só para exemplificar, né, nós vamos pegar essa questão 18 aqui, para a gente fazer uma análise. Por quê? Porque nenhum aluno dessa instituição acertou, eles tiraram 0 nessa questão. É uma questão relativamente difícil, só 25% acertaram na média do Brasil inteiro, mas só que o meu aluno nenhum acertou, ou seja, eu tive um problema sério de formação aqui. Então aí o que a gente faz? A gente busca primeiro qual é a questão, né? Então tá aí a questão. Você tem alguém da área de farmácia aí, deve entender o que está escrito. Eu não entendo nada do que está escrito aí, mas essa é a questão. Aí o LDE, o coordenador do curso, ele vai se debruçar sobre a questão e vai se perguntar. Fala, gente, mas será que nós estamos ensinando isso daqui? Será que isso está dentro do nosso escopo, né? Aqui estão as respostas, ó. Alguém arrisca aí uma resposta? Alguém é da área de farmácia aí que arrisca a resposta? Componentes de assistência farmacêutica. Eu nem sei do que eles estão falando aí, eu sou administrador. Enfim. Quando a gente vai lá e olha, a resposta certa é a letra D, ó, só para uma colinha aqui para a gente. Então, quando a gente pega aqui o resultado dessa questão, que nenhum dos nossos alunos respondeu certo, todos erraram, e aí a gente começa a tentar entender, olha, mas será que isso está dentro da minha ementa? Isso está no meu PPC? Quem era o professor que tinha que ter ensinado isso para o aluno, ou os professores que tinham que ter ensinado isso para o meu aluno, que não ensinou? Ou seja, os alunos não aprenderam isso, porque nenhum acertou. Se pelo menos, talvez eles não tenham nem visto isso, né? Então essa é uma questão classificada como difícil, ela está ali em 25,4% de acertos. No manual de elaboração da questão, ela diz que esse aqui é a orientação para a elaboração da questão, né? Então, isso aqui é o que o avaliador recebe. Então, ele tem o objetivo de promover qualidade de vida ao indivíduo, à família e à comunidade. Isso daqui também é um dos componentes da criação da questão, ou seja, visa preparar o estudante para atuar na gestão de serviços farmacêuticos e outros serviços de saúde públicos e privados. E o perfil, né, que a questão foi desenvolvida, o recurso que foi utilizado e aqui o objeto de conhecimento, saúde pública, epidemiologia e educação em saúde. Pelo visto, nossos alunos, né, ou os alunos dessa instituição, eles não aprenderam esse conteúdo, não tiveram contato com isso.
Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Alguém queria falar alguma coisa? Eu já estou com a garganta seca de novo. Não tem nada no chat. O pessoal está tímido. Ou eu estou explicando muito bem ou ninguém está entendendo nada, né? Isso é que me deixa mais assustado. Ou todo mundo está entendendo tudo ou ninguém está entendendo nada. Às vezes eu puxo a orelha deles também. Eu falo, cadê o pessoal? Não sei. O pessoal deve estar por aí. Então, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha agora, dentro dessa perspectiva da gente compartilhar com vocês um pouco desse material, né? Nós vamos dar uma olhadinha nesse... A explicação está ótima. Obrigado, Giovana. Então, obrigado. Já pensei que vocês estavam tudo dormindo aí, já que estava chato e vocês estavam dormindo. Tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha agora nesse painel, e aí aí sim eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu vou precisar de um cobaia aqui para a gente poder fazer uma análise aqui de um curso, de uma instituição, de modo que vocês conheçam um pouquinho essa ferramenta e que pouca gente possa discutir aqui com base num curso de vocês. Então, essa daqui é uma das ferramentas, né, que nós desenvolvemos aqui. É uma ferramenta de diagnóstico do ENAD, a ferramenta que possibilita essa visão que eu mostrei para vocês. Alguém se habilita? Ninguém tem curiosidade de saber como é que está o seu curso? Você não precisa ser coordenador do curso. Pode ser algum curso que tenha na sua IES que você seja curioso. Pode ser curioso, pode ser um curso que tu dê aula, pode ser alguma coisa aí que você tenha curiosidade, sabe? Pode ser de uma outra instituição, pode ser de um concorrente de vocês. Tá tudo aqui. Vocês têm um canhão aqui na mão agora. Para que lado que vocês vão atirar? Deixa eu ver aqui. Carlos colocou aqui no chat. Pedagogia Unicap. Unicap. Então, vamos lá. Como é que é o nome dessa instituição? Unicap é a sigla, né? E a cidade, né? Eu acho que eu não tenho pela sigla. Sabe me dizer o nome dessa instituição? Nome gente, Centro Universitário? Coloca o chat ali no chat. Lá, colocou. Universidade Católica de Pernambuco. Então, vamos lá. Recife. Oh, meu Deus, escrevi errado aqui. Universidade Católica de Pernambuco. Então, quando eu faço o primeiro filtro, ele já vai mudando aqui embaixo os indicadores e ele me compara já. Aqui nesse momento, nós estamos comparando todos os cursos da Universidade Católica de Pernambuco com todos os cursos do Brasil, tá? Óbvio, todos os cursos que ela tem, né? Que ela ministra. Então, no caso, eu tinha falado ali, a pedagogia, né? Licenciatura, tá aqui, ó, pedagogia, licenciatura. Esse curso de pedagogia, licenciatura, ele foi avaliado em 2017, ele é um curso presencial, só aparece o presencial aqui na linha da IES, então eu vou comparar ele só com os cursos presenciais do Brasil, porque não faz sentido eu comparar uma pedagogia presencial com uma pedagogia EAD, né? Tá vendo como mudou bastante aqui a parte de cima? Quando eu selecionei o presencial, estou comparando agora presencial com presencial. Aqui, apesar de não estar marcado, mas eu não tenho a outra opção. Então, aqui já me mostra que este curso de pedagogia, ele tem uma média inferior à média nacional. E esta média inferior, ela é obtida por uma média no conhecimento, no componente específico é menor do que a média nacional, e a formação geral também é menor do que a média nacional. Então, essa é uma instituição que ela tem aí uma nota um pouco abaixo não é muito abaixo, mas é abaixo da média. O que mais puxou a nota dela aqui foi as questões discursivas,
né? Nós temos aqui 3 questões discursivas, ela ficou 4 pontos abaixo da média, e nas questões objetivas ela ficou 1,3 abaixo da média, até que não foi tanto. Formação geral, as questões objetivas ficou abaixo, e a questão discursiva também ficou abaixo. Questão aqui da língua portuguesa também ficou abaixo da média. O conteúdo, nesse caso aqui, ó, o conteúdo da questão 2 tiraram uma nota melhor do que a média nacional. Então, isso quer dizer que eles sabem escrever e sabem escrever bem a respeito desse assunto aqui. Bem que a média foi bem alta aqui, de uma forma geral, né? Então, aqui ela não teve nenhum resultado muito expressivo, nem tão abaixo, nem tão acima. E aí, quando a gente olha aqui cada uma das questões, né, das 27 questões do componente específico, a gente verifica aqui que tem algumas questões que realmente a instituição deixou muito a desejar, né? Essa daqui, por exemplo, ficou 17% abaixo, uma questão de nível médio, que os alunos realmente não conseguiram um desempenho muito bom. Essa primeira aqui é uma questão fácil, né? 46% acertaram, é uma questão fácil, os alunos também não tiveram um desempenho muito bom, ficaram 17% abaixo. Então, essas daqui seriam as 2 grandes questões para a gente buscar aí lá no caderno de provas, buscar qual era a questão, do que se tratava, o que estava sendo abordado, de que forma, enfim. Essa ferramenta, além de trazer essa informação também a respeito de toda essa parte avaliativa, ela traz aqui a resposta que é feita no final da prova, o aluno responde um questionário de 9 questões a respeito da percepção da prova, onde ele diz, quando ele fala a respeito do grau de dificuldade, formação geral, grau de dificuldade do componente específico, sobre a extensão da prova. Então, aqui, ó, 50% dos alunos acharam a prova muito longa ou longa. Isso é sinal de que a instituição não está preparando os seus alunos para responderem provas longas, ou seja, normalmente o aluno está fazendo provinhas, ele passa 4 anos na instituição fazendo provinhas e chega na hora de uma avaliação institucional, acha isso muito longo. Por isso que eu volto a frisar, o simulado ele é importante, ele tem que ser feito no início do semestre e ele tem que ser feito todo o semestre. Sobre os enunciados aqui, os alunos estão dizendo que todos ou a maioria estavam claros, os enunciados também, todos, a maioria estavam claros, informações fornecidas, se foram suficientes, a maioria delas, né? Então, todas elas, até excessivas, 34% está dizendo que somente algumas tinham informações suficientes. Qual a dificuldade que se deparou ao responder a prova? Essa daqui, até vou dar um zoom aqui nela, porque essa daqui é que sempre chama a atenção. Ó. O INEP pergunta para o aluno, você se deparou com alguma dificuldade ao responder a prova? Qual foi a sua dificuldade? Então, 52,17% desses alunos disseram que a maior dificuldade foi a forma diferente de abordagem do conteúdo. Ou seja, esses estudantes não tiveram aquela aprendizagem significativa que eu falei para vocês. Ou eles estão aprendendo de uma forma muito superficial, eles estão aprendendo de uma forma muito teórica e não aplicando isso na prática. E quando o INEP monta a prova e faz a avaliação de larga escala, a avaliação que ele faz não é aquela avaliação formativa que nós fazemos em cada uma das disciplinas, divididas em caixinhas, onde o professor avalia só o conteúdo que ele trabalhou. O INEP faz, o ENAD, o ENEM, o ENAD, o SAEB, enfim, todas as avaliações de larga escala são avaliações somativas e não formativas. Isso indica que o nosso aluno não está habituado a responder avaliações somativas nas suas instituições. E aí, quando ele chega na prova, qual é a maior dificuldade que ele tem? Forma diferente de abordagem do conteúdo.
Então, isso já chama bastante a nossa atenção. Isso é normal, tá? Praticamente todos os cursos aparece esse mesmo resultado. Aqui que, considerando as questões objetivas, você percebeu que a letra D aqui foi a mais respondida, né? Aprendeu muitos deles. A letra C diz que estudou a maioria, mas não os aprendeu, quase 5%. 12,5% diz que estudou alguns, mas não os aprendeu. E 8% diz que não estudou a maioria. Então, se a gente juntar isso tudo aqui, praticamente 25% dos nossos alunos estão relatando problema de aprendizagem. Será que a CPA já pesquisou isso alguma vez? Será que o coordenador de curso já perguntou isso para o aluno alguma vez? Enfim, fica a dica. Depois, esse painel traz também todas as respostas que foram dadas no questionário do aluno. E aí a CPA nada de braçada aqui, né? A gente pega todo o resultado que teve e começa a analisar, começa a avaliar onde que estão aqui os pontos fora da curva, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse aqui, tá vendo que tá tudo mais ou menos no mesmo padrão, esse aqui tá meio bagunçado. Vamos olhar o que é esse aqui. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes, e aí é representante discente, né, nos colegiados e coisas desse tipo. Ele vai do 1, que é o discordo totalmente, até o 6, que é o concordo totalmente. E o 7 é não sei responder e o 8 é não se aplica. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, 14%, 25%, 35%, 45% dos nossos alunos não receberam oportunidade para atuar como representante ou sequer sabem que podem atuar como representantes nos conselhos de representação de estudantes da instituição. Será que a CPA alguma vez abordou esse assunto com os alunos? Será que o coordenador de curso conversa com esses alunos sobre isso? Será que as reuniões de líderes trazem essa questão? Enfim, fica aí para cada um responder. Então, essa aqui é uma ferramenta que a gente utiliza para buscar informações sobre possibilidades de melhorias nos nossos cursos. Marcos, será Oi. que dá para ver mais uma IES rapidinho? Dá tempo? A Giovana está pedindo aqui no chat. Dá tempo, não tem problema nenhum. Vamos dar uma Qual olhadinha. Qual é o nome, Giovana? Coloca para a gente aqui, ou pode abrir sua câmera e falar também, fica à vontade. Faculdade Serra da Mesa, de Goiás. Faculdade Serra da Mesa. Curso de enfermagem. Tu estava com a gente a semana passada, Giovana? Eu estive lá a semana passada falando com vocês. É da Sheila? É, da Sheila? Ah, sim, é nossa aluna. Sim. Fiz um evento formativo lá na semana acadêmica, lá na semana de formação dos professores. Mas vamos dar uma olhadinha, sim. Vamos dar uma olhada. Deixa só eu limpar aqui os filtros. Deixa eu compartilhar de novo. Na realidade, ele iniciou nossa semana acadêmica, né? Tu também estava lá, né, Gustavo? Eu lembro de ti de algum lugar. Comentou mesmo que você ia, Marcos. Eu fiz a abertura da semana acadêmica lá com eles. Legal. Só que aí nós falamos sobre cultura avaliativa, um assunto um pouquinho diferente desse, né? Não era muito sobre indicadores. Entendi. Então vamos lá, vamos pegar aqui a instituição. Faculdade Serra da Mesa, lá de Goiás. E a área de avaliação que ela colocou ali é a enfermagem, né? Enfermagem, tá aqui. Então foi avaliado em 2019, provavelmente vai ser avaliado o ano que vem de novo, né? Se o INEP não resolver mudar tudo outra vez. É um curso presencial, vamos pegar aqui só o presencial também. E vamos dar uma olhadinha como é que está aqui a comparação.
Bom, ela está um pouquinho acima da média nacional, então deve ter fechado aí num conceito legal aí de CPC e de ENADE. O conhecimento específico, né, o componente específico está acima da média, já a formação geral está um pouco abaixo da média nacional, então vocês têm um problema de formação geral, um problema não, né, tem uma dificuldade de formação geral. As questões objetivas estão praticamente aqui iguais, né, à média nacional, e as questões discursivas um pouco abaixo. Então, o que está puxando para baixo a nota de vocês é a questão discursiva. Isso aqui na formação geral. No componente específico, é o contrário. Vocês têm uma nota das questões objetivas um pouco abaixo da média e a nota da discursiva bem acima da média, né? Então, os alunos de vocês estão escrevendo muito bem. Estão respondendo muito bem as questões discursivas. Tanto na 1 foi acima da média, a 2 também, e a 3 bem acima da média. Olha, parabéns. É difícil ver o resultado desse daqui nas questões discursivas, tá? Os alunos estão sabendo escrever muito bem sobre aqueles assuntos. E olhando aqui um pouquinho a questão quando a gente divide, né, entre o conteúdo e a língua portuguesa, na primeira está bem dentro do padrão nacional, na segunda o conteúdo ficou um pouquinho abaixo e a língua portuguesa também ficou um pouquinho abaixo. Então vocês precisariam dar uma olhada nessa questão discursiva 2, porque como o aluno de vocês demonstrou que ele sabe escrever bem sobre um determinado assunto, precisaria ver o que é essa discursiva 2 aqui, ó, buscar essa resposta, né, esse questionamento e trabalhar isso melhor com seus alunos. Na questão dos componentes específicos aqui, né, cada uma das questões, vocês tiveram algumas aqui que ficaram bem, essa daqui ficou bem abaixo, 30% acertou, somente 7% dos seus alunos, então a questão 29 precisaria ser revista, eu acho que ela deveria ser objeto de análise do colegiado aí de vocês, no mínimo do coordenador e do NDE, precisaria avaliar essa questão. A questão 26 também ficou muito abaixo, né? Tá bem complicado aqui esse conteúdo. Às vezes o conteúdo é o mesmo, tá? De duas questões. Então precisaria ver por que os alunos de vocês, apesar de terem um resultado bom aqui nos conhecimentos específicos, nas questões objetivas, né? Ficou pouca coisa abaixo da média, mas tiveram questões aqui que eles ficaram muito abaixo, tiveram um resultado muito ruim. Na questão da percepção, olha só isso, 61,5% diz que a principal dificuldade deles foi a forma diferente de abordagem do conteúdo. Resultado expressivo esse. Se a gente juntar com os 15% que diz que desconhecia o conteúdo, vocês têm aqui quase 80% dos seus alunos relatando algum tipo de alguma dificuldade na hora de fazer a prova, tá? As questões objetivas, 45% aqui diz que não estudou a maioria, ou estudou alguns, mas não aprendeu. Praticamente 50% aqui, mais de 50% estão relatando dificuldades de aprendizagem. Quando a gente olha aqui o resultado do questionário do estudante, né? Tá tudo mais ou menos no padrão, 5, 6, esse é o padrãozinho, 5 e 6, tá? Que é o concordo totalmente. Aqui está um pouco mais distribuído, e está perguntando se foram oferecidas oportunidades para participarem de programas, projetos ou atividades de extensão. Então, tu tem muita gente aqui, ó, no 2, no 3 e no 4, que não concorda nem discorda. O 4 é o cara que está em cima do muro, né? O 2 e 3 é aquele que não concorda. Então, aqui tu tem praticamente 55%, 54% dos alunos que estão relatando alguma dificuldade em projetos ou atividades de extensão universitária. Às vezes, a instituição tem projetos de extensão, mas não comunica aos alunos. Aí eles não sabem e acabam dizendo que não concorda com aquilo, né? A mesma coisa aqui,
também aqui os projetos de extensão, está duplicada essa daqui, está duplicada. Essa daqui que teve 23% que discorda totalmente, que é projetos de iniciação científica e atividades que estimulem a investigação acadêmica. Então, também estão relatando alguma dificuldade aqui. Tá? Enfim, vocês têm outra, 46%, oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e ou estágios no país. E depois aqui vem intercâmbio e estágios fora do país. O setor de estágios de vocês precisa trabalhar um pouquinho mais aí para trazer essas, pelo menos levar essas oportunidades aos estudantes. Se é que as oportunidades existem, né? Se não existem, mais um motivo para que vocês coloquem aí o NDE de vocês a trabalhar nessa questão de criação de estágios, que é muito importante para a aprendizagem do aluno. O que mais que a gente tem aqui? Basicamente são essas as informações mais relevantes aqui, ó, que poderia ser trabalhado, a questão dos estágios e intercâmbios pelo pessoal da CPA, representação em colegiado também pode ser trabalhado pelo próprio coordenador ou pela CPA também, em outras avaliações, né? Enfim, a gente passaria aqui uma noite toda só falando aí dessas oportunidades, tá? E esse é o diagnóstico do ENAD, né? Depois desse diagnóstico do ENAD, a gente tem também diagnósticos do CPC, a gente tem diagnóstico da instituição, onde a gente busca taxa de conversão de alunos, quantidade de inscritos por quantidade de vagas, ver se o curso está crescendo, se o curso está diminuindo, enfim, todo um trabalho de uso desses dados para a tomada de decisões. Acho que eu já falei demais por hoje, né, Glaucia? Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver, a Giovana colocou uma observação no chat. O acesso a todos esses dados são restritos ou qualquer pessoa pode ter acesso? Explica aí, Marcos. Como que é? Olha, então os dados, eles são públicos, né? Os dados são publicados pelo INEP. Tu pode ir lá no site do INEP, baixar os dados e trabalhar esses dados aí dentro da tua instituição. Então, os dados são públicos. O painel que eu mostrei para vocês, que é essa ferramenta de BI que nós desenvolvemos, aí ela é comercializada aí para cada uma das instituições que tem interesse em ter este painel, em ter esta ferramenta à disposição. Então, a gente tem um trabalho de consultoria que é feito, a gente disponibiliza o painel para a instituição, e junto com o painel, porque o painel por si só, ele às vezes ele não ajuda muito, se não souber fazer análise, não souber seguir o caminho. Então, junto com o painel também, a gente entrega aí algumas horas de consultoria para que a instituição aprenda a utilizar o painel e aí possa caminhar com as próprias pernas, né? Então, é um trabalho todo de capacitação do corpo docente e diretivo da instituição. Isso. E depois, quem quiser maiores informações, pode entrar em contato com a gente e nós fazemos a ponte aqui com o professor Marcos, tá bom? Professor, eles querem apresentação também, depois você me manda, eu encaminho para eles, para os alunos. Mando sim, depois eu te mando, eu vou salvar ela em PDF aqui, na sequência eu já mando lá no teu WhatsApp, tu compartilha com eles, não tem problema nenhum não. Tá? E também fico à disposição de vocês, né, já deixei lá inicialmente o número do meu WhatsApp, vou colocar aqui no chat de novo para vocês, se precisarem de alguma coisa, se tiverem interesse, né, como o pessoal... Desculpa, pessoal, a garganta já está falhando. O pessoal ali da Faculdade Serra da Mesa me convidou para participar ali da semana acadêmica deles, então fizemos um negocinho bem legal lá com a turma deles. Também faço esses eventos em semanas acadêmicas, participo de palestras para os alunos, enfim. A gente faz eventos aí por instituições. Agora online é bem mais fácil, né? Sem sair de casa, tem dia que a gente faz um evento de manhã, outro à noite, um em Goiás, outro do Rio Grande do Sul no mesmo dia, coisa que
se precisasse se deslocar, a gente não conseguiria fazer. Mas fico aí à disposição de vocês, sempre que precisarem, para trocar umas ideias, a gente está aberto aí para conversar. Agradeço e peço desculpa de novo por essa voz fanha que eu estou hoje. Recomendamos, viu? Bem eletivo o conteúdo. Que bom que vocês gostaram. Então, a proposta que eu trouxe para vocês foi alcançada. Eu disse que valeria a pena, lembra? Até fiz um vídeo. Falei, gente, participa, vocês vão gostar, vale a pena. Tem muitas informações importantes. Quem não sabe vai aprender e quem já sabe se aprofundar no assunto, não é mesmo? Então, tá bom. A Fernanda colocou aqui no chat. Muito obrigada, excelente e riquíssima apresentação. Giovana, parabéns pela apresentação. Carlos, obrigado. Luciane, obrigado. Então, tá bom, pessoal. A aula termina por aqui, né? Obrigada, Gesiane, Luciane, valeu muito a pena. Ótimo. Nossa, passou muito rápido, ela colocou, passou muito rápido. Quando a gente gosta do assunto, vai rápido mesmo, é assim, né? Que bom que não foi chato, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, a aula demorou para acabar, né? Então é porque a aula foi chata. Se passou rápido é porque foi legal. Parabéns. Que bom, fico feliz, gente. Por isso que vocês gostaram, porque a ideia é sempre trazer coisas diferentes para vocês, assuntos novos, né? E tudo a ver com o ensino superior, com o que a gente já estava conversando. Então, depois eu vou mandar para vocês por e-mail essa apresentação. Quem quiser saber mais sobre o professor Marcos pode entrar em contato, a gente está aqui para ajudar todos vocês, tá? Um ótimo finalzinho de semana. E quem ainda não mandou as atividades, encaminhe. Quem tem atividade para mandar para mim, tá? A professora está pedindo para mandar. E depois a gente vai liberar os certificados do curso na próxima semana. Não fiquem ansiosos, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Professor Marcos, muito obrigada, foi ótimo, como sempre, muito esclarecedor, a gente só tem a aprender com você, sempre trocas de conhecimento, eu não tenho que dizer que eu sou suspeita, né, gosto demais. Mais para frente a gente marca outro com a próxima turma, tá, professor? Tá combinado aí. Estamos combinados, agradeço a oportunidade, boa noite para vocês, pessoal, bom descanso e até a próxima oportunidade. Grande abraço. Tá certo, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, manda mensagem. Tchau, tchau. Beijo.